Mão de obra. Esse aqui é o ponto polêmico, é o ponto que todo mundo acaba batendo em cima, né? Você vai numa fazenda, a primeira coisa, o problema é mão de obra. Inclusive aqui, um dos episódios nossos que mais tem visualização é o problema é mão de obra. Se você não sabe, dá uma olhada aqui no card que o Darius vai deixar para você poder conferir assim que acabar esse vídeo, tá certo? Mas eu queria falar da mão de obra no seguinte, somente aquela pessoa que... Eu acho que o problema é mão de obra em qualquer atividade. Para ser sincero para você, eu já conheci um monte de empresário de um monte de ramo diferente e todo mundo reclama da mesma coisa. Que falta mão de obra, o pessoal já não está mais tão engajado e tudo mais, né? Mão de obra especializada, cadê esse povo? Então, isso é um problema geral, concordo que no leite, na fazenda, eu acredito que seja um pouco mais complicado até, mas todo mundo tem problema de mão de obra. Só que o que eu quero chegar aqui no ponto para a gente discutir é aquela pessoa que fala assim, olha, agora eu vou começar a tirar leite, é o aventureiro, é o tirador de leite, o produtor de final de semana. Fala assim, não, eu vou começar aqui a tirar 150, 200 litros, começar com um leitinho, aí eu boto um funcionário aqui para poder rodar isso, porque com o tempo eu vou crescendo. O que normalmente acontece com essa pessoa? Vai quebrar. Vai quebrar. É fato. Porque esse cara, toda atividade, todo funcionário de uma empresa, ele precisa de instrução de como proceder com todas as coisas que têm que ser feitas dentro daquele negócio. E na fazenda de leite tem muita coisa para fazer. E se a gente não conduz os nossos funcionários a fazer as coisas certas na hora certa, aquilo não vai ser feito. E se não for feita aquela coisa lá, sendo que a vaca precisa de manhã e de tarde da rotina dela, não vai fazer, a vaca também não vai responder em leite, não respondeu em leite, não tem dinheiro no final do mês para pagar o funcionário, para pagar a conta lá da casa agropecuária, e aí vai quebrar. E tem aquela questão também, né? Com 100, 200 litros, o volume de leite é muito baixo e a mão de obra acaba representando muito. Mão de obra contratada acaba representando muito desse dinheiro, né? Dessa receita. Então, assim, acaba que o custo fica muito elevado e você começa a vir naquilo que você estava comentando, Lucas. Você demora muito para ter alguma coisa para conseguir crescer a produção, porque você vai ter que vender uma bezerra, você vai ter que fazer alguma coisa para complementar esse caixa, né? Eu acho que, não sei, como é que é lá na Santa Catarina, no geral, hein, Caio? É mais o pessoal mesmo agricultura familiar ou tem dos dois tipos? Como é que é esse tema para você lá de onde você era? Pois então, lá é agricultura familiar, propriedades pequenas, é uma região assim muito produtiva, está com uma genética muito apurada lá, porque eles fazem um melhoramento genético já há muitos anos. Então, assim, são casos e casos. Existe a propriedade que está voando, mão de obra familiar, como tem propriedade, por exemplo, que não vai. E esse detalhe do funcionário é assim, o funcionário precisa comprar a ideia do chefe ou do produtor, né? Porque se ele não te ajudar, se ele não cooperar com a atividade, com você no dia a dia, no manejo, o leite ele é muito complexo. Ele tem N tarefas todos os dias para serem realizadas. E eu já tive caso de, por exemplo, o chefe sair, o funcionário começava a falar mal do chefe, por exemplo. E não dava resultado. Vocês me entendem? Então, se o funcionário não compra a ideia do proprietário, não tem como, a coisa não anda, né? O propósito tem que ser o mesmo, né? Exatamente. Então, lá no sul a gente tem isso, muitas propriedades pequenas, umas estão voando, outras não tanto. A gente tem as questões de que os filhos estão começando a assumir. Algumas propriedades onde os pais já abriram mão do domínio da coisa, o negócio já está voando. E algumas outras propriedades que o pai ou a pessoa responsável segura um pouco, a tendência é mais devagar, né? Então, eu vejo que o sul é muito produtivo e é principalmente por isso, sabe? Eu vejo que as pequenas propriedades, elas são boas de lidar também, né? Elas são mais limitadas, os produtores têm mais pé no chão para trabalhar, né? Caio, culturalmente, a região sul, ela tem uma mão de obra mais familiar. É a família que vive daquilo, e a filha está ali dentro, e o genro está ali dentro, e o neto está ali dentro. Então,
culturalmente a família toca a atividade. Quando você pega de Goiás para cima, centro-oeste, norte, nordeste, aí tem uma diferença bem expressiva, né? Eles gostam de utilizar a mão de obra contratada. Uhum. E hoje, a mão de obra contratada é um limitante da atividade. Você chega para alguns produtores e pergunta, você quer crescer? O cara fala, não quero crescer. Por quê? A primeira coisa que vem na cabeça, mão de obra. Eu não dou conta de aumentar a atividade porque eu teria que contratar uma pessoa e essa pessoa na minha região não existe. Uhum. E na sua região também não existe para ele ir lá buscar. Uhum. Né? Então, hoje, se tornou muito complicado a mão de obra, por mais que você dê condições ao funcionário de trabalho, mas achar gente para trabalhar e achar gente qualificada, aí é 10 vezes mais difícil. Né? Por exemplo, tem situações em Goiás, eu estava até num produtor em São Paulo. Eu estava um produtor de São Paulo, ele sozinho tirando 700 litros de leite. E nós temos tá acontecendo um projeto na casa dele e ele está muito receoso do tanto de leite que ele vai ter que tirar daqui a 2 anos por conta da mão de obra. Ele chegou no limite dele de 700 litros de leite, com a esposa ajudando, e ele está muito receoso daqui a 2 anos. O que é que eu vou fazer? Porque a quantidade de leite que eu tenho que tirar, que o gado vai dar, a fazenda está muito redonda, muito encaminhada para chegar àquilo, e o limitante será mão de obra. Então você que está começando agora, você tem que pensar muito bem nisso. Quem vai tocar a minha fazenda? Serei eu que vou para dentro do fosso? Serei eu que vou tirar leite das minhas vacas? Ou vou precisar de uma pessoa para me ajudar? E se eu precisar, quem será essa pessoa? Eu tenho que pensar nisso antes de fazer qualquer coisa. E a gente está pensando em coisas desse tipo aqui na Companhia do Leite, inclusive para tentar formar essa mão de obra. Formar pessoas, né? Porque assim como o Ronaldo fala, ele fala muito bem, até hoje todo mundo só reclamou, mas ninguém fez nada para mudar o cenário, né? Então, assim, uma ideia até dele da gente, de fato, montar algo para treinar essa mão de obra.